Boa noite, jovens adolescentes, tudo bem? Que a paz seja com todos. Estamos iniciando nessa noite mais uma aula online da Escola Bíblica Quadrangular na sala de jovens e adolescentes. Nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios. Semana passada, a gente trouxe um estudo abençoado sobre o capítulo 12, que falou sobre os dons espirituais, falou sobre sermos um corpo de Cristo, e também nos ensinou muitas coisas sobre amar o próximo. Agora vamos dar continuidade agora nessa aula no capítulo 13, que fala sobre o amor de Deus. Mas antes de iniciar esse capítulo, eu quero orar e pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas, ok? Então feche seus olhos. Pai, muito obrigado, amado, por estar na tua presença nessa noite, por ter a oportunidade de ministrar mais uma vez essa aula online para cada jovem adolescente que está vendo e ouvindo esse vídeo. Eu peço tua bênção sobre cada vida que está vendo esse vídeo, Pai Amado Santo, que ao término dessa aula possamos ser renovados pela tua palavra, ser abençoados pelo teu poder, Pai amado. Então, Pai amado, esteja conosco nessa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Como eu disse, vamos iniciar então o estudo do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Mas esse versículo a gente vai ler pausadamente. Vamos ler alguns versículos, parar um pouquinho para explicá-los, depois dar continuidade, ok? Então, vamos lá. Vamos ler o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Até o versículo 3. Diz assim: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e até ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tiver amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso não me adiantaria nada. Até aqui por enquanto. Olha que interessante. Paulo, após ter ensinado à igreja a questão dos dons espirituais e dizer que a igreja é o corpo de Cristo, que todos são importantes um para o outro, ele começa a falar sobre o amor de Deus, dizendo assim, ó, não importa se eu tenho um cargo muito bom na igreja, não importa se eu tenho todos os dons, de falar em línguas, não importa se eu tenho conhecimento de ministrar a palavra de Deus, não importa se não tiver amor de Deus na minha vida. Ou seja, não é um amor comum, é um amor que supera todas as situações. Eu posso ser um bom pastor, eu posso ser um bom professor, mas se eu não amar o próximo, se eu não tiver amor de Deus no coração, de nada valia meu conhecimento, as minhas ações, não tem valor nenhum. Então Paulo começa inicia esse capítulo dizendo, ó, não importa o cargo que você tem, não importa as funções que você faz na igreja, não importa quem você é no meio da sociedade. Se você não tiver o amor de Deus, não importa nada para mim. Isso é nada, porque o amor de Deus é tudo sobre nossas vidas, ok? Então inicia o capítulo dessa maneira, ok? Mas que amor é esse? É um amor comum? Não. Coloquei aqui, é o amor ágape. A gente vai falar sobre amor ágape, vou dizer o que significa esse amor ágape. Indica a escolha de servir a Deus, amar o próximo e aceitar-se sem esperar recompensa. Ou seja, você ama as pessoas, faz o bem para as pessoas sem aceitar recompensa nenhuma, sem esperar algo em troca. É um amor acima de todas as coisas. Esse é o amor ágape que devemos ter em nosso coração. É o dom de Deus sobre nossas vidas, ok? E aí, coloquei assim, mas quais são as características desse amor? Volta comigo lá então em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler agora do versículo 4 até o versículo 9. Diz assim: Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Até aqui. O amor que estamos falando nessa noite, nessa aula, é um amor que supera todas as coisas. Não é um amor comum. Não é que é amor de dizer assim, eu amo muito assistir um filme, eu amo muito comer chocolate. Não é esse tipo de amor. É um amor além disso. É um amor que
não tem o amor que é paciente, que a gente é paciente com as pessoas, mesmo que as pessoas às vezes tiram a nossa paciência, mas somos pacientes com ela. O amor é bondoso, não tem maldade nenhum. O amor não tem ciúmes. Ele não é um amor ciumento. É um amor que se não tem ciúmes da tua própria amizade, um amor que não tem ciúmes de nada. É um amor que não se orgulha, não é orgulhoso, não é um amor vaidoso, não é um amor grosseiro, não é egoísta, não fica irritado. É um amor que a gente consegue ter paciência suficiente de não se irritar com as situações. Um amor que não guarda mágoas. É um amor que perdoa. É um amor que muitas pessoas nos magoam, fazem algo contra nós, mas a gente tem um amor tão grande de Deus no coração que a gente consegue perdoar e não guardar mágoas. É esse amor que Deus está falando nessa noite, que devemos ter. Algo interessante. Algo que fala Deus lá em Mateus capítulo 22, do 34 ao 40. Mateus capítulo 22, do 34 ao 40, que fala um pouco sobre esse amor ágape. Diz assim: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito. Os seduceus calaram a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame aos outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o amor verdadeiro que Deus quer que nós temos em nossas vidas. É o amor ágape, ok? Então vimos até agora aqui, não adianta ter vários dons, ter vários ministérios, fazer várias coisas na igreja se não tiver esse amor. E vimos qual é o amor real que Deus quer que nós temos, que é o amor ágape, que não tem ciúmes, que é o amor bondoso, amor que perdoa, amor que não guarda mágoas, ok? É esses os dois mandamentos mais importantes que devemos guardar no nosso coração, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ok? Continuando a leitura, vamos lá no versículo 10 agora ao 12 de 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 10 até o 12. Diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos que é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Aqui Paulo dá uma pausa sobre a questão do amor e fala sobre duas coisas importantes. Primeiro, e quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, está falando da vinda de Cristo. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, toda a imperfeição que nós temos na nossa carne vai desaparecer e vão ser imagens e semelhanças de Cristo lá no céu com Ele. Então, quando Cristo voltar, toda a imperfeição desaparecerá. Ou seja, vamos ser renovados por Cristo, ter um corpo glorificado, sem mácula, sem mancha, sem nenhum pecado, ok? Então, está falando disso. E o segundo ponto ele fala que é interessante. Ele fala sobre a questão de quando eu era criança, agia como criança, sentia como criança. Mas agora, como sou adulto, parei de agir como criança. Ou seja, quando eu não conhecia nada, quando eu era inocente, não tinha o conhecimento da questão do pecado, de quem era Cristo, eu agia na inocência, como uma criança é inocente. Mas agora que eu tenho conhecimento, sei o que é o amor, sei como que Deus quer que eu viva, eu tenho que agir como um cristão adulto, não como criança. Entende? É como, tipo assim, ele falou sobre o amor de Deus aqui, não falou? Então, tipo assim, agora que eu tenho conhecimento de que é o amor de Deus e como ele é, eu tenho que parar de agir como uma criança, dizendo que eu não sabia de nada. Agora que eu tenho conhecimento, eu tenho que agir conforme o adulto, sabendo como agir, sabendo como fazer de acordo com a palavra de Deus. Parar de ser criança. Infelizmente, hoje,
nós vemos muitos cristãos hoje que agem como criança nesse sentido de inocência, de agir como criança, mesmo sabendo a verdade, né? Isso não pode. A partir de recebermos a verdade, a partir de recebermos Cristo como nosso Senhor e Salvador, devemos agir como Cristo agiu na terra, e agir como adulto, não como criança, ok? Vamos lá. Agora, versículo 13 diz assim: porque agora existe essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor delas é o maior. Aqui depois Deus fala sobre a questão de que não adianta ter vários cargos, ter vários dons se não tiver amor. Depois que ele fala que o amor é sem ciúmes, que tipo de amor que devemos ser. Depois que ele fala a questão de que devemos crescer na palavra dele, agir como adultos, não como crianças em algumas questões da vida cristã, ele fala que são três coisas importantes que devemos ter no nosso coração, que é a fé, a esperança e o amor. Mas entre esses três, o amor é o maior de todos. Por quê? Se eu não tiver amor, eu não vou ter fé. Se eu não tiver amor de Cristo no coração, eu não vou ter esperança de Cristo voltar um dia para me buscar. A fé e a esperança movem junto com o amor. Ok? Olha que interessante aqui. Três pontos importantes para a gente concluir essa aula de hoje. Primeiro ponto: amor de muito estão se esfriando no tempo de hoje. Vá comigo lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12. 24, versículo 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Que maldade é essa? Se Paulo aqui já está alertando o povo de Corinto a questão do amor, que naquela época já estava um pouco difícil amar o próximo, imagine em termos de hoje que nós estamos vivendo, que o amor de muitos está se esfriando, onde há muita guerra, muito ódio, muita mágoa, homens matando outros homens, onde tem guerra dentro de casa, da família, morte, destruição. Hoje, no mundo que vivemos hoje, o amor de muitos está se esfriando. E nós, como cristãos, devemos ter cuidado para não cair nesse esfriamento do amor de Deus. Porque o homem sem amor de Deus tem consequência. Vamos comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Por muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores de nossas religiões, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Ou seja, aqui em Timóteo, Paulo já alerta, nos últimos dias haverão pessoas que não têm mais amor ao próximo, pessoas que vão xingar, pessoas que vão destruir, pessoas egoístas. E nós hoje, se olhar para o nosso ao redor, estamos vivendo esses últimos dias. Pessoas sem amor. A gente liga a TV, vê reportagem, homem matando mulher, filho desobedecendo pai e mãe. É uma guerra o tempo todo. É isso que o inimigo quer que aconteça no mundo de hoje. Mas nós, como cristãos, devemos propagar o amor de Cristo, mostrar para essas pessoas que existe um amor maior que todas essas coisas, que é o amor de Deus sobre nossas vidas. Então, devemos sim ficar mais perto de Cristo e praticar esse amor que Deus fala nessa noite, nessa aula. E como devemos fazer isso, Tiago? Eu quero encerrar com esse versículo, em 1 João, capítulo 4, do 7 ao 12. 1 João, capítulo 4, João, capítulo 4, do 7 ao 12. Quero encerrar com esse versículo, essa aula, com vocês. 4, do 7 ao 12. Diz assim:
Ao tema, Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter a vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Versículo 11. Amigos, se for assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco e seu amor enche completamente os nossos corações. Ao versículo 13. A razão por que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta. Ele nos deu o Espírito, o seu Espírito. Olha que interessante. Nunca vimos Deus, mas eu posso ver Deus na vida do meu próximo, amando Ele e vendo o amor de Deus dele sobre a minha vida. Eu consigo enxergar Cristo na vida do próximo, mas só consigo fazer isso se eu conseguir amá-lo como o amor de Deus e ele me amar como o amor de Deus. A gente consegue ver um ao outro Cristo em nossas vidas. Olha que maravilhoso. Devemos amar uns aos outros. Quem não ama o próximo não ama a Deus. E quem não ama a Deus não é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, então devemos amar o próximo, ok? Então nesse capítulo 13, vamos encerrar dizendo o seguinte: tome cuidado com suas atitudes. Não adianta você ser o bambambam da igreja hoje, em questão de cargo, de dons, se você não amar o próximo. Isso não tem valor nenhum. Devemos amar ao próximo de acordo com o amor que está aqui em capítulo 13, do 4 ao 9, que fala que o amor não é egoísta, que o amor não tem mágoas, o amor não guarda rancor, o amor não é orgulhoso, o amor não é impuro, ok? Devemos ter esse amor no nosso coração e botar em prática. Não somente ser ouvinte, mas sim amar o próximo, como a gente ama a nós mesmos e ama a Deus acima de todas as coisas, ok? Então essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula bem simples, mas que fala muito do amor de Cristo em nossas vidas. E hoje estamos vivendo um momento que precisamos muito do amor de Deus, né? Nessa pandemia, nessa loucura do mundo todo, se não tiver amor de Deus em nossas vidas, não seremos nada. Então, pratique o amor, ame o próximo a ti mesmo e anuncie o amor de Deus para as pessoas que não conhecem, porque eu creio que através do amor de Deus na sua vida, muitas pessoas vão ser tocadas e vão ser libertas desse mundo que vivemos, ok? Então Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada e vamos estar das 8 às 9 no WhatsApp lá, né? Nossa aula, para comentar, para falar um pouco com vocês. Então participem. Eu vi que na última aula alguns não participaram devido à correria, tudo, eu entendo. Mas participe com a gente lá, dá sua opinião lá, dá seu comentário, é muito importante para a gente, ok? Deus abençoe vocês e boa semana.